Bom dia, ouvintes! Está no ar mais um Empreendendo com Elas. O programa que traz informações, inspiração e muito conteúdo relevante para todas as mulheres que empreendem na vida e nos negócios. Hoje temos duas convidadas incríveis que vão compartilhar suas experiências e conhecimento com a gente. Vamos falar sobre liderança feminina, comportamento e também sobre um tema muito sério, a violência contra a mulher. Nossas convidadas são Eleni Cristiane, analista comportamental e treinadora em liderança, e Silvia Winter, psicanalista, especialista em atendimento a mulheres vítimas de violência. Para começar, gostaríamos que cada uma contasse um pouco da sua trajetória profissional e como chegaram até aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, Eleni. E bom dia, Silvia. Bom dia a todas as ouvintes, todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesta manhã, né, de muita informação, muito conhecimento e que aprimora cada vez mais as nossas mulheres, né? Então, muito obrigada, Josiane, pelo convite, por estar aqui hoje. Obrigada. Bom dia, Josi, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, estou bem animada. A minha convidada tem bastante coisa em comum. Tem muita aqui. Coisa em comum, que bacana, bom dia aos gente. Ouvintes também, é um prazer estar aqui com você. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia a todas. Bom dia a todas as nossas ouvintes também. Eu vou começar com a Eleni. Eleni, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Como você começou, como que veio, tudo esse sonho que você tem aí, propósito. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Então, empreender, para mim, é uma coisa assim, que acontecia desde os 5 anos de idade, né? Então, eu já sempre gostava. Na época, quando eu era criança, eles falavam que eu era muito faladeira, mas hoje eu sou uma comunicadora. Hoje eu entendo, né, que eu me comunico muito bem. Mas, de fato, a minha trajetória começou em 2013, porque o meu sonho de ser mãe era muito grande. E eu tive 3 perdas de criança. E fui diagnosticada que não podia ser mãe. Mas aí Deus me agraciou, né, com a bênção do meu primeiro filho, Kaique. E aí eu trabalhava numa instituição de ensino, ainda represento eles, em 2013. Só que eu deixava o meu filho, como muita realidade das mulheres brasileiras, às 6 horas da manhã na casa da minha madrinha e pegava ele às 8 horas da noite. E aí o meu sonho realmente de ser mãe não estava sendo possível. E aí já nessa instituição de ensino, eu decidi ser representante comercial para ter mais tempo com os meus filhos. E aí fui abençoada mais uma vez, com mais um filho, Eu falei, obrigada, Senhor, tá bom, né? 3 meninos lindos, maravilhosos, Kaique, Mateus e Thales. E hoje eu sou agraciada com eles. Então eu empreendo na área da educação desde 2013. Só que de lá para cá, eu entendi que não era só vendas, né? A vendas não é você só lá vender o curso. Eu precisava me conectar com os meus alunos. E nesse período, eu entendi que eu precisava também entender de comportamentos. E foi também onde eu busquei conhecimento na área de desenvolvimento humano. E aí, sempre me dei muito bem nessa questão comportamental. Só que eu tinha um problema muito grande, a questão da opressão da sociedade. Como é que eu trabalhava, deixava meus filhos em casa, tinha um relacionamento, não tinha apoio do meu parceiro e isso me frustrava. Até que a gente estava falando a questão de relacionamento de padrão, porque assim, como empreender e ser mãe ao mesmo tempo? E aí, o que acontece? Muitas vezes, eu me diminuía dentro do empreendedorismo porque eu não queria aparecer. Porque como é que eu ia, por exemplo, pagar uma empregada doméstica, sendo que o meu maior sonho era ser mãe e o meu parceiro cobrava de mim. Falei, nossa, quis tanto ser mãe, agora tem que empreender, então você deixa teus filhos com outras pessoas. E aquilo ia emocionalmente me apagando e me oprimindo. E aí eu fui entendendo que existia uma dependência emocional da minha parte com o pai dos meus filhos. E eu decidi buscar sobre desenvolvimento humano. E foi nessa época, em 2018, que eu descobri que eu tinha dependência emocional. Que é onde hoje eu ajudo mulheres a entender esse nível de dependência emocional através da análise de perfil corporal. O que é a análise de perfil corporal? É eu entender exatamente como eu funciono
mentalmente e como eu coloco os meus recursos a favor, sem a opressão da sociedade, sem a opressão dos ambientes, sem a opressão das pessoas. Porque quando eu entendo quem eu nasci para ser, principalmente para servir, eu não me importo com a opinião dos outros, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar sobre mim. E aí hoje eu faço esse trabalho. Também tenho uma comunidade que se chama Ame-se, que é atitudes de mulheres empreendedoras sábias emocionalmente, porque quando eu não tenho sabedoria emocional para entender a minha realidade, porque as redes sociais, elas estão aí, mas muitas vezes elas são só vitrine. A gente não sabe o que tem por trás das redes sociais, não é verdade? Sim. E aí, quando eu trabalho a minha realidade, porque não é porque você, Josi, por exemplo, às vezes tem essa correria, que eu preciso ter essa correria. Eu preciso entender o que faz bem pra mim e me apoiar e me acolher. E aí eu tô nesse percurso aí da questão da análise de perfil corporal, comportamental e representacional, aonde eu ajudo essas pessoas a se acolherem e entenderem como elas funcionam para elas e não para a sociedade. Parabéns pelo teu trabalho. Nós temos muita coisa para conversar. Bom dia, Jaqueline, a nossa consultora da Mary Kay. Bom dia meninas, bom dia Eleni, bom dia ouvintes. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Gratificante estar na presença dessas mulheres maravilhosas. Obrigada. Silvia, agora eu quero que você fale um pouco da sua trajetória de vida, mulher. Nós estávamos até conversando nos bastidores sobre isso, né? O que a vida nos leva, né? Sim. A vida, nós vamos moldando a nossa história, escrevendo a nossa história, e ela vai nos abrindo possibilidades e caminhos quando nós fazemos esse movimento, né? De buscarmos quem somos e de trilharmos essa trajetória pessoal. Mas assim, falando da carreira profissional, né, eu inicio a minha vida profissional na área da educação, né, eu sou professora concursada do Estado, trabalhei 10 anos também em escola particular, dando aula de história, filosofia, sociologia, sempre ligado com a área de humanas, né, que sempre fui apaixonada pela área de humanas. E nesse percurso, né, eu sempre falo que professor não é só professor, né, ele é um pouco terapeuta, um pouco mãe, um pouco pai, né, um pouco irmão, porque nós trabalhamos para além da educação institucional, né? Nós trabalhamos com um ser que nós temos que ajudar a moldar, a entender a vida, o complexo da vida, né? Para que ele se torne um cidadão crítico, pensante, para que ele esteja preparado não só para o mercado de trabalho, mas para todas as diversidades que a vida traz. Sim. Então, isso sempre esteve presente, né, em todo o meu trajeto profissional, que aí nós vamos chegar na psicanálise. Dentro desse contexto da educação, eu sempre fui também muito voltada para a questão do ativismo feminino, né? A mulher, sempre me questionei, desde a faculdade de História, quando eu tive a disciplina de Gênero e Educação, que trouxe assim, uma visão ampla para mim sobre o papel da mulher na sociedade, né? Então, estudando a história das mulheres, as sufragistas, em outras origens, culturas, países, religiões, por que as mulheres entram e, não importa qual país, qual religião e qual época, ela sempre está num lugar de subordinação, né? Ela sempre está secundária. Então, esse estudo me fez perceber que as nossas vozes precisam ecoar ainda mais. E talvez não um eco que chegue no mundo todo, mas que chegue na minha vizinha, que chegue na minha amiga, que chegue na colega que trabalha comigo, porque talvez é ela que precise ouvir. Então, a partir disso, né, eu fui me especializando cada vez mais nesse trabalho. Fundei até um projeto social aqui em Curitiba, que ele chama Ela Curitibana, onde nós fazemos ações sociais voltadas para as mulheres, palestras, tudo de forma gratuita, né? Atendimento jurídico gratuito, né? Com orientação para essas mulheres que sofrem violência. E a partir daí, como diz, quando você abre primeiro o seu inconsciente, traz para o consciente, as portas vão se abrindo. Sim. E a partir disso, né, eu fui me engajando cada vez mais nessa pauta. Faço parte hoje de um partido político, porque é um canal, é uma porta de entrada para você falar com mulheres. Eu sempre digo que nós, mulheres que estamos em partidos políticos, não importa a sigla, nós temos um único propósito e objetivo, né? Que é fazer com que as nossas pautas sejam levadas para que a gente possa criar leis e mecanismos, assim como nós temos a Lei Maria da Penha, que é tão importante. Ela só existe por quê? Porque um dia mulheres se uniram para isso. Sim, concordo. Né? Então, eu trabalho muito com essa questão também, né? De fazer esse trabalho dentro do contexto político. E, por conta disso,
Hoje eu trabalho na Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, né, que é uma secretaria do Governo do Estado, né, que trabalha com a pasta da assistência social, da política de pessoa com deficiência, da política da juventude e da política da criança e adolescente. Então, as políticas públicas que norteiam no nosso estado estão dentro desta secretaria onde eu atuo. Até dezembro eu estava como coordenadora de políticas para a juventude, né? Então foi um trabalho muito lindo também que eu consegui desenvolver ali. Atuamos e atingimos, né, vários municípios, várias mulheres jovens que estão empreendendo. Agora, por exemplo, né, encerramos um projeto que nós começamos ano passado, que eu tenho muito orgulho de dizer, né, que tem o meu dedinho ali, que a gente foi buscar recurso, né, da Ambev, que é uma empresa privada que faz parceria com o governo do estado, né? Então ali foram mais de R$1 milhão para mulheres jovens empreendedoras, 2.000 mulheres que foram capacitadas, mulheres que empreendiam na área da comida, né? Então fazia pão. Mulher Empreendedora? Isso, a Rede Mulher Empreendedora é a rede contratada pelo estado para a execução do projeto. Né? Então o recurso é do governo do estado. Do governo. O projeto é da Rede Mulher Empreendedora, isso. E ela executa. Então, a gente pega o recurso, a Ambev precisa repassar, né, esse recurso para o governo do estado. Então, o estado pega... A Ambev são os repasses, né, o que ele devolve para o estado. Ele poderia devolver assim, ó, tá aqui, governador, no cofre, né? Tá depositado. Ou ele pode dizer, eu quero devolver em projetos e ações sociais. E aí escolhe-se a área. E aí ele trabalhou com a juventude e com as meninas jovens, né? Então, toda essa parceria fez com que 2.000 meninas, na verdade deu 2.300, né? Era 2.000 que estava no projeto inicial. Fizemos todo um mapeamento dessas mulheres em Curitiba e região metropolitana, onde estavam essas meninas, por que essas meninas que estavam lá cadastradas no CRAS, né, tinham esse talento, tinham essa questão de empreender com comida e por que elas estavam invisibilizadas. Então, a gente traz essas meninas para que elas participem dessa formação, recebendo, inclusive, para as primeiras colocadas, né, que se desenvolveram mais, o que a gente chama no estado de capital semente, que é um valor para que ela comece a empreender, né? Então, voltando à minha trajetória, isso faz parte da minha trajetória. Sim. Porque são projetos que nós vamos buscando justamente por sermos mulheres, né? Por sermos mulheres que olhamos um contexto geral de como essas mulheres estão dentro do mercado de trabalho, empreendendo, porque existe uma coisa que eu percebi muito ao trabalhar dentro da política pública. Tem uma diferença entre mulheres empreendedoras e mulheres que precisam vender para sobreviver. Né? Então, sim. Né? Nós precisamos olhar para essas também. Sim. Que a gente, às vezes, dá um nome tão bonito, empreendedora, mas ela ainda não está empreendendo. Ela está precisando fazer uma bolacha para vender, para comprar o leite dentro de casa. Ela não se vê como alguém com um potencial que está ali encolhido, mas que pode ir além. Então, nós precisamos olhar para que essas mulheres, né, pensar em políticas públicas, ações sociais, projetos como o seu, palestrar, ir nas escolas, criar consciência pública, social, de que essas mulheres têm potencial e podem mais. E dentro desse caminho, eu também, né, fui estudar o comportamento humano por conta de uma questão pessoal, porque a minha mãe morreu, né, quando eu era criança, vindo num contexto de violência doméstica. Então, isso tudo me fez querer entender, né, todo esse processo. Então, por que as mulheres sofrem violência? Por que nós repetimos isso também na nossa vida adulta, mesmo tendo um histórico? E por que isso é tão difícil? E aí a psicanálise me trouxe, né, esse caminho tão lindo, esse universo da mente humana. E aí eu já estudava a psicanálise através da filosofia, né, porque eu dei aula 10 anos de filosofia, então o Freud é estudado dentro de um contexto filosófico, né? Então, às vezes, as pessoas pensam que a psicanálise está dentro da psicologia apenas. Não, ela está em múltiplas áreas das ciências humanas. Sim. Inclusive dentro da filosofia. E foi ali que eu descobri, né? E comecei a me apaixonar pela psicanálise, me formei enquanto psicanalista, me especializei em jovens, por conta da educação, então, para atender a juventude, e também em mulheres que estão em relacionamentos abusivos ou que saem desses relacionamentos e que ficam vivendo num limbo até se encontrar enquanto mulher e seguir a sua trajetória de forma mais autônoma e independente. E o empreendedorismo é fundamental. Sim. Não há como uma mulher ter autonomia, sair de relações abusivas, se ela não tiver, primeiramente, autonomia financeira. Concordo plenamente com você e eu sempre falo isso aqui no programa.
Sempre, Silvia, sempre trago isso, realmente, que precisa, sim, ela ter autonomia financeira, senão ela não vai sair. Não vai. E não adianta eu dizer para ela, né, numa consulta psicanalítica, num atendimento, numa imersão, que ela medite, que ela olhe para dentro, que ela isso. Ela vai despertar. Só que aí ela vai chegar no ponto e dizer, e agora? Como é que eu vou começar a minha vida se eu não tenho dinheiro? Exatamente isso. Né? Eu não tenho como começar, eu não tenho como pagar um aluguel, eu não tenho como sair desse relacionamento abusivo e levar meus filhos, e eu não vou deixar. Né? E como que eu vou fazer? Então, o empreendedorismo e a saúde mental, eu falo, o empreendedorismo, no caso, o trabalho, né, para a mulher, seja ele CLT, seja empreendendo, mas o trabalho e a saúde mental são os pontos chaves para a mudança social da mulher. Sim. São os pontos. Sem os dois, você pode ter um, mas se você não tiver o outro, também não vai adiantar. Né? Isso é verdade, é fato mesmo. E a Eleni também, né? Eleni tem você vem com essa mesma proposta também, né? De esse olhar para as mulheres, para o empreendedorismo. Eu, como você falou, por muito tempo, eu vivi dentro de uma relação abusiva e só tive coragem. Quando em 2020, eu estava pesando 100 quilos, com 3 crianças dentro de casa, e meu único pensamento era como que eu ia acabar com a minha vida, porque eu não queria deixar meus filhos. Mas Deus é maravilhoso, na nossa vida Ele sempre tem um propósito, né? E eu lembro assim que eu pedi para Ele, eu falei assim, Deus, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo, porque eu estava sufocada com muitas coisas que estavam acontecendo. E eu não entendia de manipulação emocional. Para mim, a palavra manipulação era só remédio de farmácia, entende? Foi daí como é importante a gente realmente ter o conhecimento, né? Conhecer pessoas que possam te estender a mão. Então, quando eu decidi sair de casa, mas porque eu já empreendia, né, há 6 anos, e eu tinha um suporte financeiro para sair da minha casa e ir para outro ambiente com 3 crianças. Mas aí eu não tinha o emocional bem trabalhado. E aí, nesse período que eu saí da minha casa e fui com os meus filhos para um outro ambiente para sair desse relacionamento tóxico abusivo, eu fui sufocada, né, pelas minhas emoções, pela minha gestão. E aí foi nesse período que eu me afundei e me aprofundei nesse conhecimento que eu tenho hoje, porque antes de eu cuidar de outras mulheres, eu precisava cuidar de mim primeiro, né? E os meus filhos eram, assim, o meu combustível, né? A gasolina, eu brinco, né? Até hoje. Então, isso que você trouxe é realmente entender que as mulheres precisam olhar essa questão. O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Aonde eu posso buscar ajuda? Eu participei do programa da RME, inclusive eu e a Jaque, e eu quero te dar parabéns, porque eu achei fantástico. A Dani, a Larissa, todo mundo, a recepção deles, porque eu particularmente sempre tive problema com gestão. Sabe? Gestão principalmente financeira, porque eu gosto de gastar, menina do céu. Mas eu também entendo que hoje também tem muito essa questão emocional, né? Várias situações que também a gente está em constante desenvolvimento. Não é porque eu trabalho com desenvolvimento humano que eu sou expert em tudo. Não, a gente está sempre evoluindo dessa, né, forma, né? E uma das coisas que fez virar essa chave foi um programa que se chama Mulheres que Acontece. Inclusive, eu já trouxe esse livro para você, depois eu volto a grafar, vou te deixar. Ai, meu Deus. Pra mim, tudo tem que ter um ciclo, né? Ele tem que ter um começo, um meio e um fim. E esse livro, foi quando eu decidi parar de lamber as minhas feridas. Porque muitas vezes a gente fica preso às situações emocionais do passado e a gente não consegue evoluir. E a gente tem que ter autorresponsabilidade para entender. Falei, não, até ali eu não tinha escolha. Mas a partir de hoje, com o conhecimento que eu tenho novas escolhas. Sim. Então, hoje, conscientizar essas mulheres. Sim, que importantíssimo. Elas podem olhar para a sua realidade. E a gente também, outra coisa, não pode compararmos com as outras. Porque quem compara, para. Não é verdade? Eu preciso entender aonde que eu tô. Qual é o próximo passo que eu posso dar um pouquinho. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas qual o recurso que eu tenho que Deus já me deu, minha comunicação, minhas pernas, meus braços, me conectar com as pessoas, que eu já posso sair da onde eu estou para dar o próximo passo. Então, eu acho que, acima de tudo, antes de começar a dizer assim, o que eu preciso fazer para dar o próximo passo? Perfeito, perfeito. E colocar, eu sempre digo aqui no programa que a gente precisa ter também esse olhar com a rede de apoio.
Então eu sei que é difícil, porque às vezes quando você está vivendo um relacionamento abusivo, você não, a pessoa, ela trava você, ela não deixa você ter nem convívio com ninguém. Então, muitas vezes fica mesmo difícil até dela começar a empreender se ele não deixa ela com o celular e muito menos fica controlando o horário que ela vai buscar a criança na escola e que ela volta. Então, ela só pode ir até lá, pegar a criança e voltar. Então, a gente tem que ver isso aí. E ela também tem que começar a perceber que isso não está sendo, não é legal. O que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa estranha. E daí também ir atrás do buscar, do tentar uma rede de apoio, tentar falar com uma amiga, com uma vizinha, olha, eu estou numa situação aqui que não está legal, o que você consegue me ajudar? E aí, às vezes, até o extremo de realmente ter que chamar até mesmo a polícia. Sim. Nós vivemos eu faço parte do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher também, né? Então, dentro desse conselho, né, são metade membros da sociedade civil e metade membros do governo do estado. Então, eu represento a SEDEF, que é a secretaria que eu trabalho. Correto. E dentro do conselho, nós vivemos e vemos, né, inúmeras realidades. Então, essas mulheres que estão ali da sociedade civil, elas estão representando uma entidade, né, uma instituição que atende e acolhe mulheres. Quando nós falamos de como a mulher se vê, né, e a rede de apoio, eu acho que anterior à rede de apoio é ainda ela se vê enquanto alguém que vive esse processo. Vou te dar um exemplo. Quando nós falamos de mulheres que sofrem violência, a primeira análise é quais mulheres nós estamos falando, de qual classe social, de qual cor, né? E porque nós temos as mulheres indígenas no Paraná, por exemplo, que também sofrem um grande índice de violência. Sim. E é um território difícil de acesso, né? Porque tem a questão cultural, existem leis para isso, né? Então o Estado tem um limite para que ele possa interferir, porque senão é o governo federal, né? Nós temos as mulheres negras periféricas, então elas veem a violência de um outro lugar, né? Então esse contexto é a primeira análise que nós fazemos quando nós vamos trabalhar com mulheres que sofrem violência. Dentro desse ponto, a gente parte do princípio de que então eu vivo esta realidade. Então, o meu contexto social é o primeiro ponto de partida de análise para saber, eu vivo violência? De acordo com os meus padrões de princípios e valores morais, religiosos, enfim, o que eu vivo é uma violência? E quando eu começo a analisar o que está aqui, em torno de mim, eu começo a fazer esse comparativo com as vidas de outras mulheres e começo a perceber, poxa, mas ela não vive isso. Mas com ela, não é aqui, por que aqui é assim? Então, esse questionamento, ela começa a perceber por que é que isso acontece comigo. Quando ela começa a fazer esse movimento, é aí que ela começa o primeiro despertar, de dizer, será que tem alguma coisa errada? Porque quando a mulher está na violência, e a gente ouve muito, né, vocês mulheres, e quem está ouvindo com certeza já ouviu a frase assim, essa daí apanha, ela gosta de apanhar. Por que não largou desse cara ainda? Não é isso que a gente escuta? Isso, muito. Mais uma vez, culpabilizando a mulher. Sim, volta, né? sim, Vai sim. e volta essa culpa. Sim. Quando, na verdade, não existe mulher que gosta de apanhar, não existe mulher que quer estar em relação abusiva. Existem mulheres doentes. Eu sempre falo isso. Doentes emocionalmente. Mulheres que foram tão reprimidas ao longo da sua estrutura social, né, de valores, de padrões morais e éticos, dentro dessa estrutura patriarcal que nós vivemos, que velou qualquer identidade e autonomia de uma mulher. Vela isso. Então, ela não vê. É exatamente isso, ela não vê. E isso vai vindo para o inconsciente, né? Porque dentro de uma estrutura da psicanálise, vamos imaginar aqui um iceberg. O que a gente tem no mar? A pontinha do iceberg está ali fora. Isso é o consciente. É o que eu vejo aqui. Abaixo, olha o tamanho que é de um iceberg. Sim. Isso é o inconsciente. Mas é ele que molda toda a minha visão de mundo que eu jogo para o consciente. Por isso a psicanálise vem com esse trabalho. De trabalhar o inconsciente e o pré-consciente para que eu me torne consciente dessa realidade. E você trouxe uma coisa que
para mim foi um divisor de água mesmo, você trazendo essa situação, quando eu entendi esse processo no meu contexto, no meu ambiente. Porque eu não tinha consciência, porque eu vi minha mãe repetindo um padrão da questão, por exemplo, ela trabalha fora, ela lava, passa, cozinha, se meu pai dá a saída dele, as escapadas dele, é normal, mas ela se mantinha no relacionamento. Então, às vezes, ele era autoritário ou abusivo com algumas coisas, mas ela relevava aquilo era normal. Então, o que eu vivia, pra mim, era normal. Não sei se você tá entendendo, mas dentro de mim dizia que era anormal, mas a sociedade, o padrão dizia que era normal. E aí, quando essa busca incansável dizendo, aí vem o quê? O questionamento. Não, mas não pode ser assim. Não é desse jeito. Eu não tenho que viver essa vida. Eu não tenho que aceitar isso desse relacionamento. Eu mereço coisa melhor. A pessoa não pode. E às vezes a gente fala hoje se fala mais de abuso psicológico e emocional. Mas antigamente isso não nem existia. Né? Não era existia. Coisa assim, a mulher era louca, desvarrida, histérica. Não tinha realmente esse contexto. Então, quando eu entendi que eu tinha uma dependência emocional, e isso veio de padrões comportamentais, que hoje, né, a psicanálise explica que nós somos programados pelos 3 programadores que eu chamo, que são pais, professores e participantes, tias, que no primeiro setênio, que é do 0 aos 7 anos, e no segundo setênio, que é dos 7 aos 14 anos, todos os ambientes em que nós frequentamos, todas as pessoas que fizeram parte da nossa vida, elas foram sementes. E aqui o que acontece? Essas sementes, elas foram esse estado inconsciente que você trouxe. E ali, muitas vezes, tem padrões comportamentais que não é o que eu quero viver hoje, mas é o que está ali. E se você não tratar na psicanálise, você vai repetir um padrão, um ciclo, que você não está contente, mas você precisa de ajuda. Então, ter realmente esse olhar e dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Mas o primeiro passo só começa em você. Isso. E a rede de apoio é fundamental, né? Como você colocou mesmo. Sem uma rede de apoio é impossível uma mulher sair, se mover desse lugar. Por quê? Porque a rede de apoio é que vai dar a ela o suporte necessário, seja financeiro, o psicológico. A que vai pegar na mão dela e vai dizer, olha, eu tô aqui, vamos lá na Casa da Mulher Brasileira. E meninas, dentro desse trabalho, que é uma coisa muito clara. A violência não tem classe social, né? Então, você tem tanto uma mulher que está numa condição financeira menor, né? Às vezes desempregada, quanto uma mulher num padrão alto. A violência acontece em todos os lugares, porque todas nós fomos reprimidas dentro desse padrão. Sim. Então, muitas mulheres já me procuraram e disseram assim, Silvia, eu quero ir na Casa da Mulher Brasileira fazer denúncias, mas eu não tenho coragem. Porque, olha, eu sou fulana, né? Eu trabalho com isso, como que eu vou expor isso? Como que eu vou dizer? E aí você tem que fazer primeiro um trabalho com essa mulher de autoentendimento da situação que ela vive e de que nada, nem ninguém, nem padrão nenhum pode estar acima dela. Sim. E, principalmente, do cuidado com a vida. Porque a violência leva à morte, muitas vezes, né? Sim. O feminicídio, você não vai conhecer um cara e ele vai dizer, olha, eu costumo matar mulher, né? Ele não vai dizer isso. Ele vai ser o melhor homem do mundo. Né? Não está escrito aqui, agressor, na testa. Né? De ninguém. De ninguém. Ele vai se vender como a melhor pessoa do mundo. Então, a gente precisa estar atenta a isso. E essas mulheres, seja qualquer padrão social que ela esteja, de diferentes formatos, mas a violência acontece da mesma maneira. Então, essas mulheres precisam também se ver enquanto mulheres que, independente de classe social, de posicionamento que ela alcançou no seu trabalho, ela é uma mulher que precisa ser protegida. Sim. Porque a vida dela está em risco. Então, levar a mulher a pensar sobre isso é de extrema importância. E quem faz isso é a rede de apoio. Né? É a rede de apoio que vai trazer esse lugar para ela e dizer, exatamente. Não, vem cá, como já aconteceu, deu 1h com uma mulher, né, como já aconteceu várias vezes, inclusive, na Casa da Mulher Brasileira, sentado do lado dela, e falando profissionalmente, a mulher era 30 vezes maior do que eu. Vocês entendem? Mas não era isso que contava. O que precisava era de uma outra mulher, de mão dada com ela, e dizendo, eu tô aqui. Eu tô aqui. Independente de qualquer coisa, eu tô aqui. Você não é menor do que ninguém porque sofreu a violência. Tá? Sim. Você não é menor do que ninguém. Essa questão que ela acabou de falar, da questão de apoio, né? Nós temos aí a nossa comunidade AME-se,
E eu vim e percebi, ao decorrer aí desse tempo, eu e a Eleni, né, a dependência que a mulher precisa de uma outra para se apoiar. Porque eu falo isso por mim, né? Eu venho aí de uma cidadezinha lá de Goiânia, Goiás, interior, enfim, cheguei em Curitiba, muito difícil, eu não tinha uma rede de apoio. Eu não tinha uma mulher para me espelhar. Minha mãe já era falecida, né? Comecei a ir a trabalhar, arregaçar as mangas, minhas filhas, tenho 3 filhas. Hoje eu sou vó, né? Meu netinho Thomas. E eu senti muita falta de ter um parente, uma prima, uma amiga. E eu demorei muito tempo para conseguir encontrar, né, essa bênção de Deus aqui na minha vida, a Eleni, mas assim, eu senti muita falta. Sim. Né? Eu Sim. não tinha ninguém para conversar. Às vezes tem assuntos que você não quer falar para o seu marido, por exemplo. Sim. Né? É algo seu, é um íntimo seu. É o íntimo uma seu. outra mulher vai poder ali também te conduzir, te dar um conselho, algo semelhante. Eu achei muito interessante essa questão. Porque nessa questão que nós juntávamos ali, fazemos o nosso grupo uma vez por mês, e a gente dava espaço para as mulheres também conversar. E esse último encontro que nós tivemos foi maravilhoso lá na Sicredi. Gente, eu senti ali uma paz, entendeu? A gente conseguiu também conversar uma com as outras. Sim. E a gente tem que pegar realmente uma na mão da outra e dar aquele empurrãozinho que às vezes a gente não tem a coragem, né? Igual hoje foi falado ali fora, da questão de autoescola, da questão de Mary Kay, de grupos de mulheres. Às vezes eu também me retraio, né? Eu me sinto insegura, né? Tanto é que hoje eu estou aqui para vir compartilhar com ela aqui essa entrevista e me sentir à vontade. É um lugar acolhedor, que você não precisa ter medo, né? Tá tudo tranquilo, estamos entre mulheres. Isso. Né? E eu quero muito agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui, realmente aqui na presença de todas vocês. Obrigada, Jaque. Nós que estamos felizes por você estar aqui conosco. Eleni, eu queria que você falasse um pouco do que significa, na prática, ser uma mulher líder no mundo atual. E quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam ao assumir cargos de liderança? Isso serve para todas nós aqui, não é uma pergunta que vai... Vamos debater aí. Olha, hoje eu consigo responder essa pergunta com muita propriedade. Porque, primeiro, eu preciso liderar a minha casa. Sim. Primeiro, eu preciso liderar a minha vida. Antes de eu poder entrar para o mundo dos negócios, para o mundo do empreendimento, a minha casa precisa estar segura. Porque não é sobre aparecer nas redes sociais, não é sobre dizer, eu tenho uma empresa, e tirar foto e a minha empresa está muito bem, né? O meu maior patrimônio... E eu, como eu estou. É eu. Exatamente isso. Hoje, por exemplo, eu tenho uma realidade diferente. Não sei, Silvia, você tem filhos? Ou... Tenho 2 meninas. Tem quantos anos suas meninas? A mais velha tem 25 anos, mora fora agora, faz 3 anos que ela mora na França. Também uma mulher guerreira forte, falou, mãe, eu quero ir pra longe, né? E falei, voa, vai que o mundo é teu, né? E uma de 17 anos. Olha, perfeito. A Silvia, ela está num outro momento que o meu. Né? Então, o que acontece? Ela consegue abraçar mais coisas porque a demanda da casa dela, as filhas dela hoje não tem tanto a necessidade dela dentro de casa. Sim. Eu já tenho um filho de 11, de 9, de 6. Eles ainda precisam de mim. Muito. Então, eu preciso entender que a minha maior liderança é dentro da minha casa. Sim. É com os meus filhos, é construir o caráter dele, o amor, o carinho. Principalmente por a gente entender que nós precisamos de homens saudáveis no mundo. Exatamente. Eu estou construindo 3 homens saudáveis. Isso mesmo, por favor. Então, eu estou presente na vida deles. Então, a minha liderança para mim hoje é entender a minha realidade. Que um dia, talvez, a Silvia me convide para palestrar lá para a rede das mulheres dela. Mas eu preciso entender que é um passo de cada vez. Sim. Então, eu ter essa autonomia de me aceitar o meu momento, a minha realidade, é que me faz uma mulher que acontece. Sim, é exatamente isso que você falou, até porque primeiro temos que liderar e, como você colocou, até parabéns, porque realmente eu digo aqui no programa que quem educa os homens somos nós mulheres também, né? Não tirando, claro, ali, né,
ao poder ali do pai, o pai tem que estar sim, mas hoje é a gente que educa, tanto o homem quanto a menina, nós temos a mulher sempre, a mãe, né, que está ali educando, que está mostrando para eles o que é certo e o que é errado também. Sim, e dentro do contexto que você trouxe, que eu acho bem interessante a gente caminhar um pouco mais nesse lugar, que é o de pensar assim, nós mulheres não estamos começando do mesmo lugar, né? Foi o que você trouxe. Então, entre nós mulheres, nós já não estamos começando no mesmo lugar. Imagine competindo com os homens uma vaga de trabalho, ou numa empresa, ou para buscar esse cargo de liderança. Porque nós estamos falando das mulheres não só que empreendem, mas de mulheres que estão em outras empresas, sim, né? E buscando, sim, e galgando melhorar e subir até chegar num cargo de líder. E um exemplo, né? Ah, não, mas se eu sou gerente, você é gerente, nós estamos disputando a mesma vaga. Ah, mas ele é um homem e é gerente, estamos nós três disputando a mesma vaga. Não é. Porque se quem for definir quem vai pegar essa vaga for um homem, a tendência é ele ir para outro homem também. Sim. Né? Pode ser que eu tenha filho pequeno e você seja uma mulher que não tenha crianças em casa. Nós não estamos no mesmo lugar. Porque eu tenho uma dificuldade que você não tem. Sim. Então, nós nunca vamos começar do mesmo lugar. É por isso que eu digo que quando se fala em meritocracia, nós mulheres não podemos reproduzir esse discurso. Porque não existe mérito. Existe onde cada uma está e ela está partindo dali. Nós não estamos partindo do mesmo lugar. Né? E isso é muito importante que a gente tenha. Como ela mesmo disse, né? Ela tinha a questão dos filhos e olha como ela foi questionada pelo parceiro. Pô, mas você quis ter filho, agora você quer empreender? Ué, por que eu não posso ser as duas coisas? Né? Se eu tiver um parceiro que me acolha, que divida comigo essa tarefa de ser mãe, que não é una, né? Sim. Que é do casal, eu ela é consigo também empreender. Sim. Né? Mas o que é que nós aprendemos? Ah, vocês querem liberdade? Vocês querem trabalhar fora? Exatamente. Pois então dê conta da casa, do trabalho, do filho, faça tudo. Mas não vamos dividir essa tarefa. Então, é uma reconstrução de olhar social, de formato de amor, porque nós também fomos criadas com um amor romantizado, que nos colocou dentro desse lugar de que nós somos obrigadas a aguentar tudo, né? E nos fechou ali dentro de tal modo que o mundo vai nos engolindo. Então, o nosso posicionamento faz com que a gente seja vista como louca, histérica, que foi o que você comentou agora há pouco. Adoece, a gente não sabe por que a gente adoeceu. É tanta responsabilidade, que uma hora o corpo fala. Sim. O corpo ele vai explodir a qualquer momento, seja numa dor de cabeça, num problema mais grave, enfim, a gente também depende. Tem a questão do homem, só que às vezes eles não têm essa... Desculpa, gente. Não tem essa sensibilidade de sentar e conversar. Oi, amor, como é que você tá? Você tá bem? Precisa de ajuda? Né? Não. Eles às vezes olham só pra eles mesmos e trabalhei, tô cansada, vou deitar, vou dormir. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Nós precisamos de atenção, carinho e muito, muito respeito. É por isso que é importante o que a gente chama de letramento, né? Sobre violência. O que é esse letramento? É nós literalmente ensinar a pessoa, né? Ensinar esses homens. Porque existem os homens que têm patologias, que têm, né, questões psicossomáticas, enfim, que está ligado à violência, mas existem homens que reproduzem esse comportamento machista porque foi o que foi ensinado a ele. O que é que foi ensinado a ele se não foi esse? Então, eu falo que tem muito homem que precisa ser resgatado do machismo. Sim. Que são homens bons, mas que estão reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Aquilo que desde criança foi ensinado para ele. E que quando você desperta ele diz, puxa, eu não sabia que isso que eu fazia era uma violência. Eu não olhava por esse ângulo. Isso é muito sério, né, que você está trazendo. Essa questão realmente até que a Josi falou, porque nós não colocando a culpa, mas porque a gente também repete um padrão, é ter também, às vezes, esse olhar para ver que esse homem também precisa de uma ajuda. Sim. Só que é muito mais difícil para eles aceitarem a fazer a terapia do que nós mulheres, né, buscar isso. Sim. E, às vezes, também nós temos esses valores invertidos também com essa questão das mulheres que usam também dessa questão emocional também para se favorecer e, às vezes, acabam poluindo muitas vezes as coisas que acontecem entre nós mulheres, né? Sim.
Sim, sim, E muito. o que a Jaque trouxe aqui da questão emocional é um pouco do meu trabalho que eu faço também. Essa questão de eu conseguir você olhar para o seu corpo. Por exemplo, eu estava com 100 quilos quando eu me separei. Muitas mulheres, elas vão para comida, elas vão para bebida, elas vão para algum tipo de vício, para tapar algo, para esconder algo que elas não conseguem lidar Medicação com o tempo todo. Excesso de compras. Sim. Que mais? Excesso de abraçar o mundo, fazer tudo por todos, menos por ela. Exatamente. E aí isso o corpo fala. O corpo fala. Quando a boca não fala, né? O corpo fala. Então, assim, uma dica para quem está assistindo aqui o programa da Josi é que se você percebe que você está acima do peso, que você está com vícios de compras, que mais? Dores de cabeça, as coisas. O teu corpo tá falando, pedindo socorro para você buscar ajuda em terapia, em conversar com alguém, num grupo de apoio. A Silvia trouxe aqui. Depois você podia deixar para nós aqui também, né? Eu quero postar nos meus estados ali, até na comunidade, onde essas mulheres realmente podem buscar apoio, porque às vezes fala, mas eu vou aonde? Mas eu vou aonde? Isso é fato. Né? Eu vou aonde? O que acontece? A Jaque, em 2022, quando eu estava muito imergida dentro de sua mãe, eu falava, Deus, mas eu tenho tanto conhecimento, aonde que eu vou pôr esse conhecimento? Uma tarde chuvosa, nasceu o AMSE, que é Atitude de Mulheres Empreendedoras Sábias Emocionalmente. Porque eu sabia que eu precisava colocar o meu conhecimento para fora, entender que eu estava num período que eu precisava plantar ali, eu podia ajudar outras mulheres com o conhecimento que eu já tinha. E começou, então, os áudios diários dentro da nossa comunidade, onde hoje, por exemplo, a gente dá motivação para essas mulheres. Isso me ajudou. Foi o que eu tinha na hora, com o recurso que eu tinha. Eu tinha uma ferramenta, eu tinha um celular, eu chamei as mulheres, e aí nasceu o encontro, e aí nasceu as lives, e daí nasceu o Meet, sabe? E aí as coisas foram acontecendo. E hoje eu estou no meu recurso. Eu acho que as mulheres precisam entender que elas têm um recurso próprio delas. Tem um recurso próprio delas. Não está fora, está dentro. Sim, está dentro. Não, perfeito. E nós temos também as mulheres, que eu falo, que são as mulheres que já trabalharam a vida toda, criaram seus filhos, né, que são as mulheres de 60 mais, né, que são um grupo de mulheres que tem despertado muito o nosso olhar, no sentido de que essas mulheres estão dentro de casa, sem companhia muitas vezes, às vezes já viúva, né, ou com homens que estão dentro desse contexto de já estamos há tanto tempo juntas, e essas mulheres muitas estão adoecidas. Sim, né? muitas. Depressivas, sem motivação, né? Não se vendo mais enquanto mulher, porque também ela vem, né, da rotina. Existe um estudo que mostra que as cidades, elas têm os senhores que ficam nas praças, né? Seja cidade grande ou pequena. Aqui em Curitiba tem lá, né, a Rua 15 e tal. E por que nós não temos as mulheres que estão na praça? Porque foi dado a essas mulheres uma função vitalícia, que é a função doméstica. Sim. Então ela nunca se aposenta, ela nunca tem tempo para ir para a praça, ela nunca tem tempo para cuidar de si mesma, para jogar a conversa fora. É fato, isso é verdade. Tempo, né? Olha que colocação incrível, né, que você colocou, Silvia. Nunca pensamos por esse lado. Nunca pensamos por esse lado. Para nós foi dado uma função até morrer. Até morrer. Né? Mas aos homens não, até o final da vida de trabalho, produtiva. Ali ele tem vida depois. Ele vai pescar. Exatamente. Ele sai com os amigos. Eu faço um convite aqui às mulheres que estão nos ouvindo, às líderes comunitárias, a vocês, meninas, que a gente olhe para essas mulheres. Olhem para essas mulheres que estão dentro das casas e que ficam invisibilizadas. Porque elas não vão vir até nós. Não. Elas não vão ir no encontro. Porque isso normalmente acontece entre mulheres de 30, 40, 45 anos. Exatamente, 50. Silvia. Depois, elas se isolam. Cadê as mulheres de 50 a mais? Cadê essas mulheres de 60, de 60, 70, 75, 75, de 80? Onde estão elas essas estão? mulheres? Nos procurem, venham conversar com a gente. É fato isso. Quantas histórias, quantas coisas vocês não têm para nos ensinar? Muito, né? Então, assim, são histórias lindas que estão aí fechadinhas dentro de casa e que a gente precisa resgatar essas mulheres. Porque a gente não deixa de ser mulher porque deixou de produzir para trabalho. Né? Nós não somos esse objeto. Né? Nós precisamos continuar a nos vermos enquanto mulher com esse potencial na nossa totalidade. Né? Então, é um convite para que a gente também olhe para essas mulheres. Né? E para as mulheres que estão aí. Né? Que estão aí.
E muitas maravilhosas. Maravilhosas, exatamente. E eu digo que a gente ainda tem a questão da menopausa, né, Amanda? Que a gente tem que falar. Sempre falamos que a aqui gente no fala programa. muito. A gente vai fazer um breve intervalo, porque a minha Amanda que já olhou para mim, vamos colocar mais água nas nossas taças. Depois a gente já volta para falar dessa questão também, meninas, da menopausa. Com as mulheres, nós precisamos também ter esse cuidado com elas. Voltamos, nossos ouvintes, com essas mulheres incríveis que estão aqui conosco, né? A Eleni Cristiane e também Silvia Winter e também a Jaqueline, que está aqui conosco hoje, conversando muito, falando muito sobre mulheres. É sempre a nossa pauta, é o que a gente gosta de falar. E eu sempre digo, mulheres que apoiam mulheres. E aqui a gente tem isso vivo realmente, que a gente não fica só falando, mas sim também fazendo, né? Então a gente tem muitos projetos, muitas coisas boas que já fizemos para muitas mulheres, e também eu digo que a gente tem que ser parceiras. Então, assim, ser parceira e ter propósito. E eu acho que aí a gente consegue, sim, trazer mais mulheres para conosco, né? Trazer elas conosco. Silvia e Eleni. A Eleni tem um bonequinho aqui, gente, que eu tô louca, tanto eu, quanto a Silvia, quanto a Jaque, queremos saber, a Amanda também, quer saber o que quer dizer essa criancinha, esse bonequinho fofo que ela tem aí nas mãos. Fique à vontade para apresentar. Então, a gente falou muito, né, no bloco anterior sobre padrões comportamentais, né? Sim. Que a gente, que a ambiência, o ambiente onde a gente está contribui com isso. Sim. O que esse bonequinho significa? Esse bonequinho somos nós. Vocês percebem aqui que nós temos uma cor branca, uma cor vermelha, uma cor azul, uma cor amarela. Correto. Isso significa que todos nós, quando fomos gerados, desde quando estávamos no útero da barriga da nossa mãe, passamos por processos de traços de caráter que a gente chama, né? A mielinização do sistema nervoso. Então, cada etapa, desde quando a gente estava, desde o útero da barriga da nossa mãe até a gente fazer 7 anos, a gente desenvolveu perfis comportamentais inconscientes, que são gerados de forma que eles aparecem hoje através do nosso corpo. Então, toda vez, por exemplo, que eu estou em alguma palestra, eu vou trazer o sistema de mielinização, eu levo esse bonequinho para as pessoas entenderem. Então, como a Silvia trouxe, tem pessoas que elas não são extremamente pensantes a primeiro modo. Eu, particularmente falando, eu sou uma pessoa que demoro para pensar. Mas, em contrapartida, eu sou muito emocional. Eu sinto o ambiente. A Jaque, por exemplo, ela é extremamente assim detalhista. Ela precisa de muita segurança antes de fazer alguma coisa. Então, quando eu entendo exatamente como eu funciono, desde quando eu existi, desde o útero da barriga da minha mãe até eu fazer 7 anos de idade, eu consigo me comunicar melhor com as pessoas. E eu consigo aceitar exatamente como eu sou. Então, por exemplo, lembra que eu falei no primeiro bloco que quando eu era criança todo mundo falava que eu era muito faladeira. Hoje eu entendi que eu sou uma comunicadora. Porque faz parte do meu traço de perfil corporal que foi desenvolvido na minha mielinização do meu sistema nervoso. Mas, Eleni, de onde que veio isso? O que você está falando? Como que isso funciona? Até a psicanálise explica que em 1920 a ciência só via o corpo humano mesmo como uma máquina, não tinha. E foi Freud que trouxe, que disse que, peraí, dentro desse corpo existe uma mente. Então, peraí, não é só o corpo que está falando, existe uma mente. E os outros contribuintes, né, os outros cientistas, que foi o Reich, pegou e falou assim, não, dentro desse corpo não existe só uma mente, o corpo e a mente são uma coisa só. Então, a gente vibra, se a gente está em ambiente com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, que tem a mesma visão do que a gente, a probabilidade de a gente estar no nosso recurso. O que são os recursos? São todos esses traços de caráter que trazem a nossa existência na vida adulta. Por exemplo, nós temos o esquizoide, que o recurso dele é a criatividade e a dor dele é a rejeição. Nós temos o oral, que o recurso dele é a conexão, é a comunicação, que a dor dele é o abandono. Nós temos o traço de caráter psico, que a gente chama de psicopata, mas não tem nada a ver com patologia clínica, que o traço dele, o recurso dele é a articulação, a negociação, a liderança, mas a dor dele é a manipulação.
Nós temos outro traço que a gente chama de masoquista, que a dor dele é a humilhação, mas o recurso dele é o planejamento, é a força. E o último que a gente chama, que é o quinto traço, que o Freud trabalha muito, que é o rígido, que é o, né, que ele tem a questão muito predominante da ação, né, e a dor dele é a dor da troca. Então, quando eu entendo exatamente como eu funciono, né, através dos meus perfis comportamentais, eu deixo de me comparar com as outras pessoas e acabo sendo quem eu sou. Por exemplo, eu sou extremamente brincalhona. Eu gosto de tirar sarro, de brincar. Então, existe uma criança interior em mim que eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque ela é muito aflorada. Sim. Às vezes eu falo assim, Eleni, você tem que se comportar como uma adulta, que aqui não é uma criança. Ela, né? Então, porque é uma característica muito forte em mim, essa menina. Então, o que acontece? Quando eu tô aqui, eu preciso usar o meu perfil de liderança. Eu não posso deixar a minha menina ficar falando aqui, ficar brincando com vocês. Então, por exemplo, vocês duas têm um perfil, assim, muito predominante de uma pessoa que é muito, assim, executora, exigente, convincente, tem uma liderança muito nata. E isso, de alguma forma, assusta as mulheres. Porque ela fala assim, meu Deus do céu, dá até medo de chegar perto de vocês. Mas não é, pois é porque faz parte do perfil de vocês. Provavelmente alguém já falou isso pra vocês. Que vocês, nossa, eu nem achei que você era tão simpática assim, porque você traz uma autoridade em tudo que vocês falam e como vocês se comportam, que vocês, de alguma forma, às vezes assustam as pessoas. Isso dificulta até a nossa liderança, inclusive. Exatamente. Porque as pessoas se assustam, né? Você gerenciar um trabalho em equipe, Sim. As pessoas olham e dizem, opa, mas espera aí, né? O que ela fala como que eu estou recebendo isso para que então eu tenho que cuidar como eu falo, para que a pessoa não entenda que aquilo que eu estou falando não é uma imposição. Né? Exatamente. Eu tenho que tomar esse cuidado, né? E assim, nós precisamos, e as pessoas precisam se liderar em primeiro lugar. Como a gente estava falando lá no início, Eleni, como que você fala a questão de liderança? Eu preciso liderar a minha própria vida. A coisa mais difícil é você dizer não para você mesmo em determinadas situações. Não, eu me comprometi a fazer tal coisa, eu vou ter que fazer. Porque se eu não consigo me comprometer comigo mesmo, como é que eu vou liderar outras pessoas? Fato, isso então, é fato. Esse bonequinho é justamente só para trazer essa característica mesmo do formato do corpo, que muitas vezes você está vivendo situações que você não está no seu recurso, que eu chamo do que você realmente nasceu para fazer. E me diz uma coisa, como que você atua no dia a dia com esse trabalho? Você atende essas mulheres de forma individual? Você palestra falando sobre isso? As duas formas, né? Primeiro, eu trago uma autoconsciência dos 3 P's programadores, porque as pessoas precisam entender que elas foram moldadas através de padrões comportamentais, com pessoas com que elas conviveram, ambientes com que elas conviveram e com os pais, porque geralmente, se vocês pararem para perceber, a gente traz muito essa questão, minha mãe era assim, meu pai era assim, meu avô era assim, meu tio era assim. Por quê? Porque existem padrões comportamentais. Quando a pessoa, por exemplo, precisa aprender, eu preciso aprender a dizer não. Eu não consigo dizer não. Existe um padrão comportamental ali que ela não consegue dizer não. E através de um gráfico, de uma análise, eu consigo orientá-la como ela consegue dizer não sem sentir culpa. Porque a maior dificuldade da mulher, principalmente, é dizer não sem sentir culpa. Então, eu trago isso através de uma análise. Hoje, o meu trabalho é mais voltado ao individual, mas é um diagnóstico. Eu não trabalho questões profundas, que daí eu acredito que tem que ser um profissional que realmente estudou para isso, no sentido mais terapêutico, para trabalhar as dores, porque a partir do momento que você abre uma gaveta de uma ferida, você também tem que saber fechar ela. Então tem que ter muita autorresponsabilidade. Mas é muito mais coerente, por exemplo, para o profissional que trabalha na área da terapia, a pessoa chegar para ela e falar assim, olha, eu sou uma pessoa muito avoada, eu não sei por que eu sou assim, e eu entendi que lá na minha infância, o meu pai, ele mandava eu calar a boca, coisa que eu escutei muito das minhas clientes, por exemplo, que elas não conseguiam dizer não porque elas escutavam na área da infância, fica quieta, menina, cala a boca, não fica aqui e não sei o quê, e que hoje elas não conseguem reproduzir o que elas pensam, entendeu? Com medo de ser reprimidas. Então, como é importante aquilo que você falou, né, do iceberg.
Né? Nós somos só a pontinha do iceberg, o nosso corpo. Mas o que está embaixo precisa ser olhado com muito amor e com muito carinho. Pegando até um gancho do que ela está explicando, que traz bastante da psicanálise, né? Essa linha de raciocínio, né? Essa linha de estudo. A psicanálise, ela parte do princípio de que é a cura pela fala. Né? Então, o Freud, e até as pessoas se perguntam, né? Mas qual que é a diferença entre psicologia, psicanálise, psiquiatria, né? Então, a psicanálise é uma abordagem terapêutica que ela caminha em todas essas áreas. Né? Então, o psicólogo pode trabalhar com a psicanálise, o psiquiatra pode trabalhar com a psicanálise, porque ela é uma investigação de comportamento e emoção. Então, o que o Freud traz, né, a princípio, pegando o que ela disse ali sobre esses arquétipos, né, de comportamento que o ser humano tem? Ele vai dizer que nós temos uma divisão estrutural dentro cerebral e de emoções, né, que tem o ego, o superego e o id. Então, o ego é o que vai fazer é o que eu faço aqui, ó. É o que eu estou fazendo aqui, né? O superego é o que está mediando isso. E o id é o meu inconsciente. Só que tudo que o meu ego faz, ele está respaldado lá nessa parte submersa do meu inconsciente, que é tudo aquilo que nós vamos aprendendo ao longo da vida e eu vou guardando ali. E aí a gente fala assim, mas isso, será que eu tenho um trauma disso? O que é trauma, né? De uma maneira simples. Trauma é tudo aquilo que ficou parado no tempo dentro da sua cabeça. Então, como ela colocou agora, o pai gritou, né? Cala a boca. Aquilo ficou guardado aqui dentro. Só que, quando alguém me desafia a falar, eu não vivo hoje, eu vivo o pai gritando. Então, o trauma é o tempo. É como se a gente dissesse o que Mark Bloch diz sobre a historiografia, que ele diz assim, a história é filha do seu tempo. O que é a história filha do seu tempo? Eu não posso pensar nas mulheres de 200 anos atrás como as mulheres de hoje. Eu tenho que olhar a história delas no tempo delas. A realidade delas. O cérebro faz isso. Os traumas acontecem dessa maneira. É como se hoje eu olhasse, mas eu volto lá. E eu tô presa àquilo ali. Então, eu parei naquele tempo, naquele momento. E eu não consigo olhar de outra maneira, porque o meu cérebro, ele vai sempre tentar me defender. E como é que ele me defende? Muitas vezes me prejudicando. Porque ele vai dizer assim, não faça isso. Porque lembra, gritaram com você lá. E se você continuar aqui, ó, vai acontecer de novo. Vamos sair desse lugar? E aí recua. Entende? Então, a psicanálise, o que ela traz ali sobre análise desses comportamentos, a psicanálise, né, a clínica psicanalítica, ela vai dizer assim, então tá, vamos entender, você está dentro desse padrão comportamental, a psicanálise vai começar a desvendar esse padrão para que você, não existe milagre, não é o psicanalista, não sou eu que vou dizer para o meu analisando, você tem um trauma com seu pai. Não, ele sozinho vai perceber isso. Por quê? Porque nós trabalhamos, em primeiro lugar, o ser humano é linguagem. Por isso, a cura pela fala. O nosso primeiro padrão comportamental é a linguagem. Vou te dar um exemplo. Se eu falar aqui para vocês maçã, vocês vão pensar no quê? Numa maçã. Ninguém vai falar a palavra. Não vai aparecer aqui um M, um A, um cedilha. Todo mundo pensou no desenho maçã. Mas é a linguagem que você reproduziu aqui dentro e formou essa maçã. Então, sem a linguagem, ninguém pensaria numa maçã aqui. É a linguagem em primeiro momento. Por isso que dizem, cuide como você fala com o outro. Cuide o que você diz para o outro. Porque é isso que vai começar a reproduzir essa imagem, né? E que você vai trazer. Eu estava falando aqui no intervalo até, eu sou neuropsicopedagoga. Então, a gente trabalha isso desde a infância com essa criança. Como você está fazendo com que essa criança vá internalizando o mundo aqui fora. Como que ela está aprendendo isso? Ela pode aprender que a maçã é uma maçã vermelha e bonita, mas eu também posso ensinar que é uma maçã podre. Você entende? Sim. É a forma como eu vou mostrar. E aí, lá na fase adulta, quando alguém perguntar como é uma maçã, ela pode pensar uma maçã podre. Então, esses padrões é que nós vamos tratando. Opa, peraí, um dia te ensinaram que ela era podre? Vamos mostrar que ela também pode ser bonita? Sim. Né?
Então, aqui é um exemplo disso. E isso também, a gente até voltando um pouquinho ali do contexto da educação que a gente estava falando, é uma das coisas que me virou um pouquinho a minha chave quando eu tive acesso a esse conhecimento, que é a análise de perfil representacional, que é onde eu tenho acesso à informação através da minha linguagem. Por exemplo, que eu sou extremamente sinestésica e visual. Por que eu ando com o bonequinho? Porque além dele me trazer segurança e eu consigo perceber que às vezes as pessoas não sabem o que é a mielinização do sistema nervoso, porque essa é uma palavra muito complexa e não informativa, eu consigo pelo menos construir na mente dela o que é o sistema de mielinização. Até a minha Milena não veio hoje, mas trazer para ela quando ela não tem acesso a essa informação. Porque o nosso cérebro, ele não processa o desconhecido, certo? E eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu estava na escola, quando a professora falava de raiz quadrada, porque a única informação que eu tinha de raiz era uma árvore. E eu ficava pensando, como é que a raiz de uma árvore é quadrada? Gente, não sei se você tá entendendo. E às vezes a gente tem que tomar realmente cuidado dessa questão da comunicação. Aqui tá escrito, ó, gratidão, comunicação é poder. Nossa, a hora que eu li essa frase, realmente, quando eu tenho o poder da comunicação, eu entendo como o outro funciona, eu vou falar para ele. Por exemplo, quando eu não tenho acesso a alguma informação que você me traz, eu pergunto bem assim para a pessoa. Me dá um exemplo? Porque ela não é obrigada a saber também que eu não tenho acesso àquela informação. Porque nós somos lúdicos, né? O nosso cérebro funciona de forma lúdica, né? Sim. Exatamente. Sim. Então, eu entender exatamente como eu funciono para mim poder me comunicar com o outro, porque nós temos essa responsabilidade, né? Sim. De se fazer entendido pelo outro. Porque às vezes a pessoa fala, não entendi. Pô, então a forma que eu me comuniquei, ela não acessou aquela informação. Não acessou aquela informação. Porque não traz essa informação que você trouxe. Ela não sabe que a maçã para ela é a figura. Talvez é diferente da comunicação que você Exatamente. trouxe. Então, comunicação realmente é poder. E quando a boca fala, o corpo sara. Reage, né? Reage. E aí, dentro desse contexto, né? Por isso que eu falo que eu sou apaixonada pela psicanálise, né? Apesar da psicologia trazer várias abordagens clínicas. Sim. Mas a psicanálise, ela meio que nasce ali, né? No século XIX, junto com a psicologia. Mas ela é anterior à psicologia. Tá? E por que a psicanálise é considerada uma profissão livre, né? Ela não entra dentro de uma regra estrutural de profissão como a psicologia. Porque o Freud e todos os que vieram depois dele, né, os seus contemporâneos, eles dizem que a psicanálise ela é de associação livre. Então, eu não tenho como colocar a psicanálise dentro de quadradinha, dentro de um formato, para seguir regras. Porque a psicanálise, ela parte de que o inconsciente e a forma de visão de mundo, ela parte da questão social, então cada um está vendo de um jeito. Por mais que eu tenha um tripé psicanalítico, ou seja, as bases que norteiam minha prática clínica, ela é muito ampla para ela entrar nesse quadrado. Então, partindo desse princípio, né, um psicólogo, por exemplo, o psicólogo ele usa as abordagens e ele tem que seguir aquele padrão. Ele não consegue introduzir outras ferramentas, porque ele trabalha aquilo. Ele tem que seguir. A psicanálise não. Eu posso integrar ela com outras práticas. Tá? Porque ela traz um outro viés. O Freud nunca quis, né, e quem veio depois dele, que ela fosse realmente esse pacote moldado. Porque, um exemplo, a psicanálise, de alguma maneira, vou falar de um jeito mais simples aqui, ela meio que condena os diagnósticos. Então, por exemplo, fulano tem ansiedade. Peraí, então nós temos uma lista aqui da medicina que tem 10 pontos. Então tá. A Josi o primeiro confere, o segundo confere, o terceiro confere. Então ela tem ansiedade. A psicanálise, ela um pouco condena isso. Porque ela vai dizer assim, por que eu preciso dar nome para dor? Por que eu preciso rotular? Por que eu preciso dizer que você tem ansiedade? Por quê? Porque eu preciso, enquanto sociedade, rotular, porque existe fabricantes de remédio que você precisa tomar algum. Sim, então já eu preciso dar isso. nome. E também preciso te acalmar, porque no momento em que eu te dou um diagnóstico, Isto. aí eu digo, não, eu tenho ansiedade, eu estou justificando. Âncora. Né? Não, calma. E a psicanálise, ela trabalha a causa, não o sintoma. O sintoma é a ansiedade, mas o que é que está causando ela? É isso que a psicanálise quer investigar. Tá? Então, você pode chegar no meu consultório de psicanalista e dizer, eu tenho ansiedade, eu tenho burnout, eu tenho isso e aquilo. Sabe o que o psicanalista pensa naquele momento? Isso tudo é o que você tem na sua mente racional que você tem. Sim. E aí a gente até brinca, né? Quando na primeira consulta o paciente fala
Tudo é porque eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí a gente pensa assim, você não é nada do que você está pensando que você é. Nem você sabe ainda o que você é. Você vai se descobrir. Você ainda vai se descobrir. Você ainda vai se descobrir. E talvez você ainda nem olhe e tenha diga, isto. nem é ansiedade. Nem isso ansiedade. daqui. Isso aqui é algo que está programado em mim que eu vou curar. Sim. E que esse sintoma, que é a ansiedade, porque a ansiedade é o sintoma, ele vai ser eliminado naturalmente sem que você perceba. Porque você está buscando no teu inconsciente isso. Sim. E é Entende? isso que o meu trabalho faz. É eles entenderem que existem 5 elementos característicos, 5 arquétipos que foram criados na mente dele e que ele precisa entender que ambientes, situações e pessoas ou deixam ele no recurso ou deixam ele na dor. Quando ele faz essa analogia, ele puxa, então eu tô assim por causa disso. Sim, você tá assim por causa disso. Circunstancialmente falando, Sim. tá? Na questão assim, que nem você falou, que a gente não coloca dentro. Porque, estarei aqui, não, porque ali você vai viver com pessoas, você vai ter em outros ambientes. Então, você tendo propriedade de como controlar esses perfis que estão na sua mente, que eu até brinco, né? Tendo controle sobre eles, você consegue levar uma vida mais leve. Sim, com certeza. Não sem aflições, mas uma vida mais controlada. Sim, o tratamento, né, e pensar a saúde mental, principalmente das mulheres, né, que são muito atingidas e são as que acabam buscando mais, né, esse caminho, né? Eu falo que os homens também deviam buscar, né, um consultório de psicanálise, de psicólogo, né, buscar as terapias para se entender um pouco mais, né? Mas ainda esse machismo estrutural, né, os impedem de estar nesses lugares, exatamente, né? Isso. Então, mas as mulheres que têm buscado isso, é importante que elas, dentro desse caminho, elas percebam que elas vão descobrir uma outra. A Josi vai descobrir uma outra Josi, né? Mas que essa outra Josi que a Josi vai descobrir é a Josi real, né? É a Josi que está submersa ali. E aí, trazendo o que você colocou, a psicanálise, por exemplo, trabalha com as pulsões, né? Então, por exemplo, alguém que está depressivo, que não tem vontade de nada. Então, o Freud traz o que a gente chama de pulsão de morte, né? Não necessariamente que eu quero tirar a minha vida, mas o que é a pulsão de morte? É como se o meu inconsciente trabalhasse, por conta de toda a minha vivência traumática, a pulsão de morte. Ou seja, isso não tem graça, isso não tem sentido, isso pra mim não vai dar certo. É uma pulsão. Tipo, é algo que vai jogando, é como se ele fosse jogando informações pro meu consciente, racional. E é por isso que daí eu olho de manhã e digo, não quero levantar. Não vou fazer isso. Vou procrastinar. Não quero. Por quê? E esse comando é racional, do não fazer. Mas a pulsão, ela é do inconsciente. E é a pulsão de morte, muitas vezes. Entende? Que traz esse elemento. E tem outros mecanismos, claro, né? Que eu estou resumindo. Mas é um exemplo disso, né? Então, para a psicanálise, tudo começa no inconsciente. A gente tem dentro da própria psicologia outras, né, como a TCC, né, cognitiva comportamental, que trabalha mais o contemporâneo, mais uma solução de conflito imediato, como é que as coisas estão se dando aqui, né, como que seria o melhor para você mediar isso. Mas a psicanálise é como se ela quisesse dizer assim, tá, é importante que você saiba hoje, porque você precisa resolver a tua vida hoje. Mas você entende que se você não voltar no inconsciente, esse padrão vai se repetir lá na frente? Sim. E aí você Silvia, precisa ter uma superação. Qual é a diferença da terapia para análise? E se é possível as empreendedoras que estão nos ouvindo identificar o que elas estão precisando no momento? Você diz o que elas estão precisando no sentido de o que elas precisam buscar. Qual a abordagem? Sim, que ela precisa qual é a buscar? abordagem? Olha, um psicanalista, ele não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, né? Então, esse lugar de psicanálise, como eu disse, ele é visto como um trabalho, uma função livre no Brasil, né? Ela não está dentro dessa regulamentação igual o psicólogo, mas ela é validada, enfim, né? Você pode exercer a função de psicanalista. O psicanalista, ele trabalha com 4 abordagens que ele aprende dentro da faculdade, ou seja, ele trabalha com outras linhas. Só que, para eu decidir, então, por exemplo, vamos pegar aqui na prática, eu sou uma mulher que eu estou com muita ansiedade. O que é que vai me ajudar? Ela pode, em primeiro momento, tentar entender um pouquinho como funciona cada abordagem. Porque quando isso é uma pesquisa, por exemplo, na internet. Então, eu vou lá pesquisar. Quais são as abordagens da psicologia? Dentro das abordagens, inclusive, que eu mencionei, uma delas é a psicanálise. E acreditem, boa parte dos psicólogos brasileiros atuam com a psicanálise.
Entende? Eles acabam indo para a psicanálise. Entende? É porque eles aprendem na faculdade, é uma das abordagens. Sim. Só que ele aprende de uma forma mais superficial, porque ele tem outras matérias lá dentro, né? Já quem estuda só a psicanálise, ela mergulha na psicanálise mesmo, né? Ela vai a fundo nessa... E aí o que acontece? Os psicólogos muitas vezes vão fazer pós-graduação em psicanálise. Entende? Quando eles gostam dessa abordagem e querem ir mais a fundo. Mas não existe, a gente costuma dizer que não existe uma abordagem melhor do que a outra. Existem diversas abordagens e que se adequam melhor a cada indivíduo. Então, por exemplo, pode ser que a TCC seja ótima, que você vá se dar bem ali e vá levando e vá trabalhando através dessa abordagem. Existem outros que vão dizer não, eu prefiro a psicanálise. Entende? Então, primeiro seria a pessoa buscar de forma simples como que ela vai pesquisar. Quais são as abordagens terapêuticas que existem no Brasil, por exemplo? Tem várias, né? Então, ela vai buscar. E aí, para além disso, nós temos as terapias integrativas. Que aí entra constelação familiar, cromoterapia. Existem outras abordagens, tá? Que aí elas trabalham... Porque, assim, o Freud... Ele chama o que a gente chama de alma, vamos dizer assim, o Freud chamava de psique, né? Então, ele traz... E o Freud caminha o tempo todo na Grécia Antiga, na filosofia, né? E a psique, na verdade, vem, né, da mitologia grega. Então, ele trabalha muito esse campo da filosofia. Mas ele nunca disse que não existe alma. Então, que a gente associa a palavra alma à religião, na verdade? Sim. Mas, na verdade, o que é para a ciência a alma? É esse lugar, essa energia do inconsciente, né? Que dentro dos contextos religiosos a gente coloca como sexto sentido, alma, algo que fala comigo e tal. O Freud diz que isso é o teu inconsciente, né? É o teu psique que está ali atuando a teu favor, entende? Só que se você não entende esse mecanismo, ele passa batido, ele passa despercebido. E aí você comete um monte toma decisões equivocadas ao longo da tua vida e sofre por conta disso. Então, essa mulher que vai buscar, é importante que ela entenda, que ela queira descobrir quais são essas abordagens, né? E aí pode ser que ela diga, eu gostei dessa. Então, ela faz uma primeira consulta, que um bom profissional vai explicar nessa primeira como é a abordagem, o que ele faz. Vou dar um exemplo. A minha base, o meu pilar dentro do meu consultório é a psicanálise. Mas eu trabalho com práticas de respiração. Eu trabalho, né? Eu tenho certificação de meditação hinduísta. Né? O hinduísmo nada mais é do que uma religião indiana, que a gente aqui também mistura com o budismo e tal. Então, eu trabalho com outras abordagens. Eu tenho lá a cromoterapia, né? Então, eu trago junto na minha abordagem a própria a neurociência, porque eu sou neuropsicopedagoga. Então, vai depender muito desse profissional e do que ele traz, né? Do que ele tem. Sim. E vai ter consultório que você vai ter a pessoa que é só aquela abordagem, né? É aquilo ali. Então, hoje vai muito de você pesquisar, né? Ver o que se encaixa. O que se encaixa. Né? O que seria melhor, Você né? sabe que lá dentro da comunidade AMS, a gente tem o nosso encontro 2 vezes no mês. É CPF e CNPJ. Porque se o teu CPF não tá bem, que é você, o teu CNPJ, ele vai desandar. Sim. Então, a gente precisa ter esse olhar que a gente fala CPF, que é o emocional, e entender algo que a sua falamos muito aqui realidade também. para depois o CNPJ. Porque daí talvez lá na frente você vai pensar assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Por que eu fui abrir esse empreendimento? Você precisa entender o teu estado atual. O estado atual. Não adianta abraçar exatamente o mundo, isso, não. Né? Entender não. que o empreendedorismo tem fases também. Sim. Eu falo que é a fase da infância, a fase da adolescência e a fase adulta. Adulta. Né? Então, você precisa entender por onde você precisa começar. Você vai começar criança, depois você vai para adolescência, depois você vai para fase adulta. Plenamente. Ou, se quiser começar na fase adulta, ter um bom plano de negócio, como uma boa estrutura, como que as coisas funcionam. Mas, eu sei que você perguntou para ela, mas é que veio muito aqui do meu coração. Sim, acho que a primeira coisa que a pessoa também. precisa entender, a empreendedora precisa entender o que ela quer, para onde ela vai. Para ir depois ela conseguir realmente seguir esse caminho aí da... É que muitas vezes ela também não sabe para onde ela quer ir, né? Ela ainda não sabe. Ela sabe que tem uma energia dentro dela querendo caminhar.
E muitas vezes a terapia, um trabalho com você, né, dentro dessa questão de comportamento, ela vai encontrar esse caminho. Ela vai conseguir. Então, quando a gente diz, né, ela precisa saber onde ela vai, aí talvez eu traga a reflexão assim, será que ela precisa saber? Será que ela precisa? Ou ela precisa primeiro ter essa vontade? Quando ela tem essa vontade, ela vai se conectar com você, ela vai se conectar com ela, Exatamente. com ela. E aí ela vai dizer, nossa, tem um caminho aqui. Sim. Né? Tem um lugar que eu posso percorrer. E eu acho que isso é essa rede, né, feminina, né? De mulheres que já estão trilhando isso, né? Sim, e que a gente vai impulsionando essas outras vai a fazer levando esse caminho, né? Eu acho que isso Perfeito. é bem interessante, né? Exatamente isso, é sobre isso É a mesmo. rede de apoio, né? É que a rede de conversa apoio que a gente fala muito aqui, sobre todos aqui. os dias. Todos a os gente dias. fala aqui no programa como as mulheres podem se apoiar e sem ter aquela concorrência, né? Porque hoje a gente faz muito, a Josiane faz muito isso, de conectar mulheres. Então, quando uma mulher vem aqui no programa, ela já conecta com outra mulher que pode formar ali uma parceria para que as duas possam crescer juntas. Exatamente, para que elas possam crescer juntas, né? Essa é a finalidade, né? A gente fala sempre, né? O que é o propósito de cada mulher, né? Que mulheres, na verdade, elas trabalham com propósitos de vida, né? Porque nós somos muita emoção, né? A gente não trabalha com, como é um padrão masculino, né? De carreira no sentido de ego, de pertencimento, de dizer, cheguei a um cargo de chefia. E também nem estou condenando isso, porque é isso que foi ensinado que os homens deveriam fazer, né? Chefiar. Mas que essas mulheres, elas se vejam enquanto protagonistas da sua própria história, né? Sim, que elas se vejam com esse potencial. sim. E isso que faz são os seus propósitos de vida, né? Porque daí, o que é propósito? É aquilo que você faz com amor. Sim. É aquilo que vem de dentro. É algo que fala muito além de além. você, né? Fala primeiro, né? Como diz, né? Sem que você precise abrir a sua boca, né? As suas ações, as suas atitudes já estão falando por você. Isso é propósito. Verdade. Helene, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu livro. Ah, tá. Então, o livro, já que também está no livro, né? Quando olhamos para a essência, o que acontece nos negócios, né? Mulheres que Acontece é um projeto de uma parceira amiga minha, a Elaine Kulcheski, aonde ela também trabalha com o sagrado feminino, que ela entende que atrás do empreendedorismo existe pessoas, né? É a humanização. E nós fazemos encontro para nos fortalecer, no caso é uma outra rede de apoio onde a gente encontra, faz café de negócio, para nos fortalecer a questão emocional. Não Correto. é só sobre negócios. Então aqui, eu, Jaqueline, com mais 12 pessoas, somos autora desse livro, onde nós contamos a nossa história, que antes de empreender, antes de você ser uma empresária, uma empreendedora, existe uma mulher. E aquilo que a Silvia trouxe. Nós precisamos andar em conjunto com Sim. essa mulher, respeitar principalmente os nossos limites e as nossas necessidades, entender, falamos aqui sobre o sagrado feminino, entender em que momento da vida eu estou, não querer abraçar coisas que eu não posso e acolher. Talvez eu olhe para você e falo assim, uau, meu Deus, que mulher, mas ela não começou assim, ela tem uma história, ela tem um trajeto. Às vezes ela fala assim, nossa, quanto conhecimento que ela tem, mas ela começou de algum lugar, ela começou fazendo uma faculdade, ela começou fazendo depois uma pós-graduação, dela entendeu que ela queria ir para essa área, dela queria ir para políticas públicas, aí ela quer liderar, mas esse foi o caminho que ela achou que para ela é importante, mas ela tem uma trajetória, não é só sobre empreender, é sobre a história dela. Sim. Então o livro conta a história de mulheres que acontecem. Nossa, e mulheres reais. Mulheres reais. Porque quando eu trago aqui vocês, mulheres incríveis, com trajetórias maravilhosas, com as suas dores, com as suas dificuldades, eu sempre digo que eu quero falar com mulheres reais. Porque hoje, infelizmente, a gente precisa da internet, a gente precisa da social media, Instagram, Facebook, TikTok, aí e vai, né? Tem outras. Mas nós estamos ligados muito à questão de as pessoas que estão do outro lado. A gente tem influenciadoras, mulheres incríveis que realmente a gente tem que estar ali olhando e até mesmo querendo ter ali parecer um pouco igual. Mas nós temos que lembrar que nós somos mulheres reais. E que nossa vida não é a mesma que uma influenciadora vive, que uma influenciadora tem. Apesar, às vezes elas podem até ter as mesmas pensamentos, mas a visão dela é outra porque ela está em outro momento. Então, quando eu trago e falo todos os dias aqui com mulheres, eu trago mulheres reais, mulheres do dia a dia, mulheres que passam, vamos falar aqui, né, que passam os seus
perrengues, que tem filho chorando, comida para fazer, marmita para montar final de semana para durar a semana. Temos que ir até a academia, temos que também pensar na menopausa. As mulheres hoje, 40 a mais, aí as mulheres estão, realmente tem a questão da menopausa que nós temos que ser falado também, e eu digo que é muito pouco falado sobre a menopausa. A gente sabe que não vem muitas informações e a gente precisa estar também ajudando nossas mulheres que também estão nesse momento, e que eu já tenho várias amigas que falam: Jô do céu, o que é isso? Uma hora eu estou chorando, outra hora eu estou feliz, outra hora eu quero arrancar a roupa que está com muito calor, e muitas vezes o companheiro ali, o marido e os filhos também não entendem. E nós, mulheres, nós temos que entender elas. Se está passando por esse processo, vem cá, minha amiga, vamos sentar aqui, vamos tomar uma água, então, vamos conversar, qual é o que está acontecendo, vamos procurar uma profissional, vamos ver o que você precisa agora, nesse momento. Como a gente falou e como você falou, Eleni, olhar o CPF, não só também o empreendedorismo, o CNPJ. Porque uma coisa acaba, às vezes o CNPJ está tão bom, mas o CPF dela ali que está acabando com ela, não está conseguindo se enxergar, e daqui a pouco ela cai num burnout, porque ela não quer mais saber de ir para a empresa, ela já está começando a esquecer horário, os compromissos, toca o telefone e ela fala: não vou atender, essa cliente é chata, mas a cliente não é chata. É que ela está naquele estado que ela está, que tudo para ela, a cliente sempre foi muito boa, mas de repente, menina, aquela cliente, aquela paciente começou a se tornar chata. Aí de novo, já quer um horário, mas não é que ela está num vulcão, e nós temos que ter esse olhar também, porque eu digo que são fases da vida que nós temos que mostrar para as mulheres que é possível elas passarem, né? E entender o corpo delas também. Porque a gente nunca foi se falado. E a menopausa, que é isso? Os homens não querem saber, ninguém quer saber. O teu gerente, a tua empresa, o teu diretor, ele não quer saber se você está na menopausa ou não. Ele quer que você entregue resultados. Então, são situações também que tem que ser falado, que nós, mulheres aí que estamos à frente de vários grupos, que estamos podendo, a gente também tem que lembrar e olhar esse outro lado, né? Que é tão importante. E que eu digo, se eu estou viva, eu quero passar por essa fase, né? Só não passa quem, infelizmente, já não está mais por aqui. Como eu quero viver até o meu 100, eu quero sim passar por essa fase, mas passar com mais leveza, né? Sim, com mais tranquilidade. Isso é muito importante, realmente. Trazer, então, a questão da saúde é também importante, a emocional, e eu digo, procurar, sim, apoio. Eu acho que apoio, rede de apoio, estar fazendo um bom network, ver quem são as pessoas. De repente, eu não me enquadro no teu projeto ali com as suas mulheres, mas o da Silvia, eu gostei da forma como ela trouxe a proposta e eu quero fazer. Então, vai lá, participe, dê essa oportunidade também. Sim. Que nem vocês falaram, teve um evento na chuva, né? Eu também fiz um café que foi o dia inteiro, meninas, que não parava de chover. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje que não aparece uma mulher. E naquele evento tinha 60 mulheres. Aquelas que querem, elas vão. Você sabe que eu, no começo, quando eu fiz a comunidade, eu ficava assim, mas eu tinha conhecimento, né? Mas eu queria falar da realidade, não só da teoria. Sim. E eu queria falar muito da minha realidade de mãe empreendedora. Sim. Né? Essa questão importantíssimo da falta isso. de apoio, né? A questão disso. E eu lembro muito bem que a Tamires, uma das meninas lá, e a Gislaine também é outra. Eu falei assim para elas, falei, gente, entendam que, assim, nossos filhos, eles vão crescer. Sim. Empreender é bom, é maravilhoso, mas não exija do teu filho ou de você, muitas vezes, o que você não pode dar. Porque eu lembro, por exemplo, uma vez, a primeira vez que eu fui fazer live, o meu filho tinha 1 ano, ele estava desfraldando. E aí eu conversei com todos eles, eu falei, você fica aí no quarto, não vem aqui que a mamãe vai fazer live. Gente, ele saiu lá do quarto e ele falava, quero cocô, e debaixo da mesa, assim, sabe? Aí eu entendi, falei, não, eu preciso entender qual que é o meu momento, né? Então, não dá pra eu querer tudo de uma vez. Sim. Hoje eu estou num momento bom, porque, né, eu já tô um pouquinho maiorzinho, já estão maiores. Consigo
entrar nas redes sociais, já tá na escola, já deixei tudo. Mas é se acolher. As mães que têm bebê pequeno é entender que tudo tem seu momento. Seu momento. E nós, mulheres, também temos que entender quando essa mãe passa por essa situação, não julgar, e sim acolher e dizer assim, não, porque a gente tem aquela mania, né? Julgar. Mas como aconteceu? Mas se ela está apanhando é porque ela quer, ela gosta. Não é sobre isso. Né? A gente tem que fazer o acolhimento. Primeiro, venha para cá. Vem aqui. Vamos resolver. Você acha que agora você consegue fazer a live? Agora eu consigo. Então vamos marcar uma live. Né? Os seus filhos já estão maiores. Então a gente também tem que ter esse respeito com as mulheres e acolher elas em todas as suas fases. Né? Desde a fase do que quer engravidar, como que vai ser, o medo de ser mãe. Daí hoje a sociedade tem a questão do trabalho, eu preciso empreender, eu preciso voltar para o meu CLT. Como é que está isso? E não julgar aquela mulher que hoje precisa trabalhar e está com criança pequena. Mas já veio com essa criança? Meu Deus do céu, mas está... Como incomoda? Não é isso. É acolher, é respeitar. Eu sempre digo que... E isso eu aprendi na gestão pública, né? Trabalhando na gestão pública, que nós não trabalhamos com o problema, a gente trabalha com a solução. Né? O problema já foi. Eu quero saber como é que eu vou solucionar isso. Eu não fico questionando, eu tô com esse problema, que problema é esse? Sim, né? sim. E eu parto desse princípio quando eu falo da empatia, né? Porque a gente diz assim, o que é empatia, né? O que é a empatia de uma mulher para outra? A empatia, ela entender que ela tem que só se pronunciar se for para ajudar na solução. Concordo plenamente, Silvia. O problema. Perfeito. Entende? Concordo então, plenamente. se você só vai falar do problema da outra mulher, se cale. Se cale. Agora, se você tem algo para ajudar a solucionar, aí venha. Aí venha. Perfeito. Desculpa cortar você. Não, imagina. Lembrar do evento agora recente do Bora Empreender com Comida. Lá na secretaria. Estivemos lá. Que, por sinal, um aprendizado maravilhoso. E tinha uma criança. Né? É uma criança num ambiente com mais de... Nossa, sei lá quantas mulheres que estávamos ali, mas assim, muitas mulheres. E a criança começou a chorar. Aí começa uma virar a cara pra cá. A gente vê, né? Querendo ou não, infelizmente, né? Aí a palestrante disse, deixe a criança chorar. Uau! Deixe ela ser o que ela é. Menina... Se você tá aqui, não tiver, eu não lembro dessas palavras, perfeito. eu queria lá dar um abraço dela. Se você tá aqui como mulher e não entender que essa mãe não tinha com quem deixar essa criança, mas ela está fazendo um esforço para estar aqui, para estar aqui, gente, é você que tem que se tratar. Gente, olha isso aqui. Isso. É sobre isso, né? E nossa, aquela mãe assim, meu Deus, se sentiu acolhida. Olha o meu braço. Mas agora que eu tô arrepiado descobrindo uma disso. coisa aqui durante o programa, então vocês foram alunas do Bora? Sim, porque o que acontece? Meu Deus, como esse mundo é pequeno. Conhecimento. Então elas são algumas das 2.300 do Exatamente. A conexão, tá vendo só? A rede de apoio, conexão. Olha que bacana, Silvia. Olha a prova viva é o das mulheres projeto que aqui. eu contei aqui, né? Sim, e olha aqui, ó. Merece palmas. Parabéns. Pra todas nós, né? Pra todas nós. Porque... Quero ressaltar também, a gente já participou de vários eventos, né? Mas de todos os eventos que eu já participei, não é agora, tá puxando ali. Não é. Até porque a gente nem sabia, né? Um evento que eu me senti tão acolhida, tão amada. Eu me senti muito amada, por mais que estávamos em várias mulheres ali, mas o carinho, tinha assim, só porque você recebeu um café, um almoço. Cuidado, né? Não. É um carinho na entrada da porta. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Na hora que você vai sair, tem um cafezinho. É você se sentir... Você tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem. Você se sentir realmente ali. Eu vou repassar isso pra equipe lá, né? Porque é a secretaria que a gente trabalha, né? Que organiza tudo isso, né? E o pessoal que... Né? E assim, eu vou te falar, eu também tô na área de empreendedorismo há muito tempo e... As palestrantes, elas levaram um conhecimento de última geração. Sim, foi nada assim. Elas são todas da Rede Mulher, né? Eu fiquei Eu quero estar no próximo. Vai ter o próximo, né? Vamos conseguir mais recurso para ampliar esse projeto aqui, né? Eu amei. Ainda até perguntei como é que eu poderia fazer para ser voluntária também, porque eu assim achei fantástico. Eu quero estar no próximo.
nessa questão das meninas com inteligência emocional, psicanálise, trabalho lúdico, trabalho racional, trabalho emocional. Eu me senti uma avaliadora lá, falei, nossa, tá perfeito esse programa, tá bem redondo. Tá vendo? E agora deixa eu contar. Me conte então em primeira mão aí, Silvia. Vamos lá, ó. Deixa eu contar pra vocês como que esse projeto chega no Paraná, né? Porque é a Conexão Feminina. A presidente, né, diretora lá da Ambev, veio para Curitiba e eu fui apresentar para ela um centro da juventude, porque nós temos no Paraná os 18 centros da juventude, né, que são espaços voltados. A política da juventude, ela corresponde dos 15 aos 29 anos, né? Então, existe recurso próprio para essa política. E aí, existem esses espaços. E eu fui levar, né, a Andressa, que trabalha na Ambev, eu fui levar ela para conhecer um centro da juventude. E no trajeto, lá do Palácio das Araucárias até o Boqueirão, onde tem um dos centros, a gente foi conversando. E nessa conversa, nós falamos sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Sobre a questão de mulheres empreenderem, sobre a questão de mulheres apoiar mulheres, sobre a questão... E aí, quando a gente estava nesse trajeto e eu indo com ela lá, o projeto que nós estávamos tratando naquele dia não era o Bora. Nós estávamos tratando do Juventude Empreendedora, um outro projeto que nós também executamos com a Ambev. Era esse o projeto, foi o primeiro projeto que nós escrevemos e apresentamos para a Ambev, que é o que a gente chama de Paraná Competitivo, que é um programa do governo do estado, onde a gente manda projetos para lá e recebe esse recurso para poder para trazer para as pastas. Sim. Né? E então era um outro projeto, que era para capacitar 560 jovens, meninos e meninas até 18 anos. Era isso. Com essa conexão com a Andressa, da Ambev, foi aí que ela falou, eu acho que tem um projeto que daria aqui. Que é o da Larissa. A Larissa, onde que a Larissa? A Larissa entra? Aí onde entra a Larissa? Onde entra a Larissa? A Larissa até então... Hack, né? É, a Larissa Hack. Ela tá aqui comigo direto no programa? Então, a Larissa Hack Sim, ela até vem aqui, então minha parceira. não trabalhava com a Rede Mulher Empreendedora ainda. Foi nesse momento, quando a gente lança o programa, que aí a gente manda pra Larissa e diz, Larissa, você não quer ser uma multiplicadora? Sim, porque a Larissa é do Batom. Isso, e Batom. a Larissa entra como multiplicadora do projeto e se conecta com as meninas da rede. Sim, entende? entendo. Então foi, olha só, né, uma conversa com a Andressa, tendo o recurso do Estado, tendo a equipe da juventude, que a gente queria apresentar esses projetos, né? E que aí vai indo, e aí a Larissa se conecta com o projeto, e a gente vai... E aí a gente pegou, foram 9 municípios que nós mapeamos no estado e fomos levando. E ela veio falar do Bora aqui. Sim. Ela esteve aqui, então, que ela fez o Instagram, a gente fez o Instagram juntas. Aqui Larissa um vídeo. Maravilhosa também. Larissa né? maravilhosa. A gente fez, ela falou sobre o Bora aqui no programa. E tudo isso começou. E ela trouxe uma empreendedora. Que foi aluna do Bora. Que deslanchou. Que deslanchou. Que ela vende comidas baianas. Isso. Então, mas entende como é a conexão baiana. feminina? Aconchego baiano. Porque inicialmente o projeto que viria para cá, para o Paraná, vindo da Ambev, seria, para nós, seria o jovem. E daí, nessa conexão entre mulheres que atuam, foi E aí eu digo, mulheres que apoiam mulheres. Não é aquela questão, eu tenho uma conexão, não, eu não vou passar. Ou então eu não quero nem saber, eu não vou me envolver. Andressa, não. De imediato ela falou, gente, vai ter um projeto aqui que aí, é fantástico. E tava no carro eu e a Ana Felícia, que trabalhava comigo na época, hoje ela tá morando fora do país, mas ela fazia essa gestão dessa política junto comigo. E ela também, bem ativista da causa da mulher, e foi conversando, e a gente conversando, acho que a Andressa pensou, tá aí um caminho pra gente trazer o Bora pro Paraná também, né? Nossa, parabéns, né? Então vocês entendem a importância, né, da conexão. E da gente não se calar. Né, da gente, toda vez que nós tivermos a oportunidade de falar que nós trabalhamos para mulheres, que nós queremos nos conectar, que nós Silvia, queremos, porque talvez se eu tivesse me calado, a Ana Felícia tivesse se calado, a gente não teria conversado sobre Bora. Não, né? só dado um oi, assim, tudo bem, como é que você tá, falado coisas assim que não... falado do projeto, falado só que do projeto. Pronto. Não, mas essa conexão feminina que foi trazendo as coisas. Eu digo que eu sou muito faladora. A palestrante, a Daniela... Daniele Ferreira. Ela também trabalha com essa questão de ONGs, né? Ela também ajuda as crianças no vôlei, entre ensino também de computação. Eu achei muito bonita a palestra dela. Ela incentivou, né, a gente também a ajudar não só nós, mulheres, mas a incentivar os nossos filhos. Sim.
Importantíssimo isso. Lindo isso. Importantíssimo. A minha filha que tem 17 anos, ela falou, mãe, eu queria ganhar meu dinheiro, queria trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, né? E aí eu primeiro trabalho com ela essa questão, né? O que pra você é ganhar dinheiro, né? O que você compreende por dinheiro, né? E qual o valor do dinheiro pra você, né? E então trabalho isso com ela sobre essa questão, né? Qual o valor do dinheiro? Que autonomia você quer na tua vida? Você tem, como você vê hoje isso, né? Você vai ainda trilhar uma longa trajetória, mas como você vê? Ah, mãe, eu queria, sei lá, eu queria ser uma mulher que eu tivesse o meu negócio, não sei o quê. Falei, então vamos começar por algum lugar? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer cílios. Então tá bom. Ela terminou o curso de cílios, né? E agora até no meu espaço mesmo, aqui no meu consultório, que tem um canto lá, comprei a maca pra ela, comprei tudo, e ela tá começando a fazer cílios. Né? Uau! Então eu falei, comece de algum lugar. Qual a idade? Né? 17 anos. Olha isso. Me traga essa empreendedora aqui pro programa. Tem mais eu uma. quero ela aqui no programa. Outra jovem que é a Docinhos de Mimos aqui em Curitiba, que eu conheci ela dentro dos programas da juventude, que você vai amar. Tá? Pra ser as duas, você falar com as meninas jovens. Não, eu quero as meninas jovens. Vamos conectar, fantástico. Silvia, Se você por favor. conhecer também a Amanda da Docinhos de Mimos, não, os doces já que quero ela as faz, duas aqui. E você vai dizer assim, não é possível que essa menina tão jovem já faz tudo isso. Isso é importante, Silvia, a gente falar sobre jovens que também querem empreender, porque muitas vezes a gente cobra muito, que a faculdade eu digo que é muito importante. Isso. Mas às vezes elas querem primeiro empreender para depois ir para uma faculdade. E aí eu falei, isso é o bacana. Isso, e até um familiar meu questionou, né? Falou, mas se você vai incentivar, ela não vai fazer faculdade? Eu falei, e uma coisa não pode caminhar com a outra? Exatamente. Ela não pode ser empreendedora e também ter um curso superior. Cada coisa no seu tempo. Exatamente. Agora ela está aprendendo o valor do dinheiro, trabalhar, o se conectar. Sim. Lá, Silvia, ela está no 3º ano do médico. Quando ela for começar uma faculdade, ela vai estudar à noite, de dia, ela atende. E outra coisa, nisso, quando ela sair da faculdade, ela vai saber empreender. Porque é o que está acontecendo com as nossas jovens que saem da faculdade e não sabem empreender. Hoje, uma médica, uma biomédica, uma advogada, ela tem que saber empreender, gente. Sim. Elas não sabem. É que nós ensinamos a ser operários dentro da faculdade, né? Sim, exatamente. Não dono do exatamente negócio, isso, exatamente isso. Não foi nos dado lugar de protagonismo, né? Então, nunca, né? Não nos vemos dessa forma. Então é importante que a gente pegue esse público jovem, para falar com eles, falar, olha, sim. E eu faço até palestra em escola, tudo, e trago muito isso, né? Você tem valor, mas não é um valor comercial, não é um valor de mercado. Você tem valor enquanto ser humano, enquanto dono da tua realidade, dono da tua vida. E se você não tem as melhores condições, trabalhe para que as condições fiquem melhores. Exatamente, né? Isso. Busque a partir de onde você está esse caminho. Perfeito. Né? Sem comparação com o outro, quem tem mais, quem tem menos, mas sempre com esse objetivo de olhar e dizer, para dentro de si, eu tenho potencial, eu posso mais. E esse é o recado para as nossas mulheres também, né? Perfeito. Para que essas mulheres se vejam nesse lugar. Perfeito. Não é se comparando com a Silvia, com a Josi, com ninguém. Não. Cada uma trilhou um caminho, cada uma partiu de um lugar, né? Um dia eu também tive que estudar à noite, fazer uma faculdade, trabalhar o dia inteiro para pagar essa minha faculdade. Na época era casada, meu ex-marido não queria me deixar, chegou a me trancar dentro de casa porque não queria que eu fosse para a faculdade. Então, a gente tem que romper essas barreiras. Então, todo mundo tem uma trajetória que eu falando, como eu comecei, né? Então, você quer saber do meu currículo, eu vou te contar. Mas se você quer saber do meu currículo junto com a trajetória, aí é uma outra Silvia. É uma outra Silvia que passou por dores, por dificuldade, por momentos difíceis, por mês de mal ter o dinheiro para pagar as contas, né? Mas que a gente vai galgando, vai construindo até chegar onde a gente está, né? Então, se existe uma mulher forte, é porque por trás existiram outras mulheres que ajudaram. Sim, com certeza. E existiu, acima de tudo, a força de saber que a gente pode. Com certeza. Meninas, chegando aí no final, né? Já até passamos de meio-dia, está sendo uma delícia esse programa. Eu quero agradecer vocês foram, nossa, que dia, que momento maravilhoso, não podia ser melhor essa quarta-feira. Muito obrigada pela atenção, por vocês terem vindo até aqui. Quero que vocês, por gentileza, deixem façam um pitch para mim aqui, já no programa aqui, dizendo assim, Instagram, e aonde encontro vocês, se quiserem deixar telefone, e por gentileza, rapidinho, uma frase para nossas mulheres. Vai lá, Jaqueline. Uau! Então, meu Instagram é Jaqueline Michele, sou consultora e agora formando como diretora Marquei. Meninas. Isso aí. Fechando parceria, tá, meninas? Agora, mês de março, tá chegando aí, né? Vamos encantar e deixar essas mulheres, cada uma delas
mostrar o seu brilho interno através de maquiagem também, de autocuidado com a sua pele. Meu telefone, vou deixar também o meu Isso, por gentileza. 98715-5675. Me encontra lá, meninas. Grande beijo. Muito obrigada por todo esse espaço aqui hoje com vocês. Tchau, tchau. Bom, eu tenho uma frase que mudou a minha vida, que é: toda demora no resultado existe uma espera na relação. Se você está esperando que alguém faça por você, existe uma dependência emocional. Quer ajuda? Me procura lá no Instagram, @HeleneCristiane. Uau! Bom, eu tenho uma frase que eu trago desde quando eu fiz minha faculdade de História, né? Que me formei em 2006, com bastante tempo já, que eu escutei uma frase de um professor de uma disciplina que ele disse que Karl Marx disse assim: todo homem nasceu para fazer história. E naquele momento eu olhei para o professor e falei, não, toda mulher nasceu para fazer história, né? E eu quis dizer o quê com isso? E trago essa frase: que seja protagonista da sua própria história, né? Sim. Você não precisa estar sob a sombra de ninguém, né? Você é dona de si. Então toda mulher nasceu para fazer história, né? Para fazer história no seu lugar, na sua cidade, na sua comunidade, né? Isso aí. Então essa é a minha frase. E o meu Instagram é Winter Psicoterapias, né? Ou Silvia Winter, que é meu outro Instagram. E eu atendo aqui, coincidentemente, né? Aqui, a minha sala é aqui. E coincidentemente mesmo, gente, né? Quando a gente se conectou, nós não sabíamos que a rádio ficava no mesmo centro comercial, que é o meu consultório, né? Que é aqui em cima. Quando ela me passou o endereço, né? E aí eu falei, mas nós estamos no mesmo lugar? Como assim, né? Então, eu estou atendo aqui no portão, atendo online também, né? Como psicanalista, neuropsicopedagoga e outras terapias integrativas, né? Mas o meu foco é trabalhar esse empoderamento feminino, é fazer com que a mulher se veja nesse lugar, que ela saia de relações abusivas e trabalhar com a juventude, né? Que eu tenho tantos anos de experiência com a educação, com a juventude. Então eu ajudo muitos jovens, né, a também começarem a se entender nesse processo, enquanto alguém que sai da adolescência e começa a se ver enquanto adulto, né? Silvia, muito obrigada. Helene, muito obrigada. E Jaque, muito obrigada. Gratidão por vocês. Tenham um excelente dia. Foi incrível a nossa manhã. Amandinha. Quero aproveitar para fazer um convite a vocês e também aos nossos ouvintes para acompanharem hoje à noite o Instagram da nossa apresentadora Josiane P. Mota e também o Instagram do programa, @programa Empreendendo com Elas, porque hoje Josiane estará recebendo um prêmio e nós vamos mostrar tudo. Só vou contar esse spoilerzinho, mas nós vamos mostrar tudo no Instagram hoje à noite. Muito feliz por essa premiação. E é algo realmente que me deixou assim até impactada, mas muito feliz. Gratidão por esse prêmio que está chegando aí. E é isso aí, né? À noite vocês vão saber qual é a premiação. Muito obrigada por todos os nossos ouvintes. Só quero agradecer por mais esse dia. Que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.